Qual é, Felipe Bueno, ouvinte querido, ouvinte querida, o objetivo final do Poder Judiciário? Né? Para que serve a justiça? Alguém vai dizer, não, o nome já diz, para fazer justiça. E é, óbvio. Mas por que a gente tem um sistema para fazer justiça? Né? Sobretudo, para pacificar a sociedade. Né? Não é para produzir paz, no sentido literal, paz, todos de mãos dadas, bandeiras brancas, não é isso não. Pacificar significa dar uma palavra que deixe claro o caminho que a sociedade tem que seguir sempre que houver uma controvérsia. Controvérsia grande o suficiente a ponto de uma parte acionar o Poder Judiciário. Então temos uma dúvida importante, vamos ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário nos orienta. Esse é o caminho a seguir. Agora, o Poder Judiciário não é algo monolítico, né? O Poder Judiciário é formado por pessoas, milhares de operadores do Poder Judiciário. Então, num sistema piramidal, a gente vai organizando, porque o Poder Judiciário não faz outra coisa senão interpretar as leis. E as leis nem todas são aqueles quadros, né, que você acha que são fotografia, de uma clareza. Você sabe se está chovendo, você sabe se está bem iluminado, você sabe se a barba está por fazer, se não tem barba, se tem barba. Só uma Mona Lisa que você fica ali em dúvida se está sorrindo ou não está sorrindo, mas mesmo assim você sabe, né? Você vê, você sabe, não, é uma mulher. Né? Ninguém olha para a Mona Lisa e fala, não, é uma girafa. Né? Não tem essa dúvida. Agora, algumas leis são quadros para os quais você olha e não sabe se você está vendo uma girafa ou se você está vendo, sei lá, um abacate. Né? Você não sabe. São abstratos. Mas essas leis, em geral, são traduzidas, são transformadas, e aí o Poder Judiciário organiza e assim pacifica. Né? E o que aconteceu nos últimos dias foi uma lei clara, que foi parar no Poder Judiciário não pela primeira vez, e que o ministro Marco Aurélio, que deveria ter por missão pacificar, posto que no topo da pirâmide está o Supremo Tribunal Federal, que tem o objetivo de pacificar o Poder Judiciário nas suas decisões, harmonizar, para que as pessoas saibam que sempre que acontecer algo igual será a resposta do Poder Judiciário. Ainda que nas instâncias inferiores as respostas sejam diferentes, conforme esse assunto vai subindo, lá as coisas se resolvem. E o que aconteceu com o ministro Marco Aurélio? Um pleito feito por um grande traficante de drogas, ligado ao crime organizado, dono na mansão em que ele foi preso, 2 helicópteros, iates, 6 milhões de reais em dinheiro, que tinha transportado 4 toneladas de cocaína para a Europa numa operação. Ou seja, um bandido de verdade, bandido de filme. Bandido que vão escolher, se fizerem um dia um filme sobre ele, um ator famoso. Ó, esse aqui tem que ser interpretado pelo fulano de tal. Não é um coadjuvante, não é um personagem qualquer. É um personagem importante do crime. No crime ele é importante. Se tiver a seleção brasileira do crime, esse cara vai usar uma das camisas até o 11. Hoje em dia os números mudam muito, mas vai estar na seleção principal. O André do rap, é um cara grande, importante na estrutura. E esse cara entrou com um pedido para que a sua prisão provisória fosse considerada preventiva, né? Fosse considerada ilegal. O ministro Marco Aurélio podia fazer várias coisas. Por exemplo, ele poderia ter feito o que o ministro Edson Fachin fez certa vez, quando fizeram um pedido exatamente igual, alegando a mesma coisa. Ele fez um ofício para o juiz. E aí, juiz, o senhor não justificou a permanência, né, da prisão preventiva, a renovação. E aí? Vou soltar 24 horas para o senhor justificar. Porque, afinal, a justificativa ela é burocrática. Porque se fosse para relaxar a prisão, o juiz já teria relaxado, ele só não justificou. Então, o camarada não justificou, solta o grande preso. Ele poderia ter feito isso, mas não. Ele diz, quer saber? Eu vou dar uma lição para essa turma. E soltou o bandidão, que obviamente
fugiu. E a loucura se instalou numa discussão assombrosa, o Brasil aparvalhado, olhando para isso, dizendo, mas o que está acontecendo? Como é que pode uma coisa dessa? O Supremo Tribunal Federal já enfrentou atrocidades, questões complicadas. O juro de 12% previsto na Constituição, no artigo 192 da Constituição, o juro era de 12%. Ah, mas estava condicionado à edição de uma lei complementar, mas estava escrito que os juros estavam limitados a 12%. Por que eles não entenderam que era autoaplicável? Porque eles perceberam, observando a realidade brasileira, que era preciso usar o bom senso. Por que o Supremo às vezes usa o bom senso e às vezes não usa o bom senso? Porque eles querem, porque eles são supremos, porque eles estão no topo da cadeia alimentar. E é curioso, mas muito curioso, porque quando o ministro Marco Aurélio Mello tomou posse como presidente do Supremo, acreditem, ele já foi presidente do Supremo Tribunal Federal, ele falava, há de buscar-se a conciliação dos valores justiça e segurança jurídica, sem prejuízo, é certo, para o direito de defesa, todavia, a julgar pela rotina em que se tornou o ato de recorrer a uma instância superior, as garantias processuais parecem sobrepor-se às de direito material. Ou seja, não dá para ficar o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, à mercê desse recorre. E o que ele tinha em mãos era um pedido de liminar para um habeas corpus que já tinha sido discutido no Superior Tribunal de Justiça e negado. Ou seja, um assunto que já tinha sido enfrentado por um juiz de alto escalão, alguém bem formado, e entendeu que aquele personagem, pelas razões que o ministro entendeu, não deveria ser solto. E aí o ministro Marco Aurélio, ao arrepio de resoluções, de súmulas do Supremo Tribunal Federal, resolve reavaliar algo que já foi avaliado por um integrante de um tribunal superior. E dá uma canetada. E diz, quer saber, dane-se. Veja, o ministro Marco Aurélio não é um idiota. O ministro Marco Aurélio não é um idiota. Se ele fosse um idiota, a gente não teria que perdoar, porque não pode ter um idiota no Supremo Tribunal Federal, mas ele não teria passado na sabatina, né, no psicotécnico, sei lá, na hora de beber água na frente dos senadores, ia jogar água na orelha, né? Se ele fosse um idiota. Ele não é um idiota. E ele já tomou decisões importantes no Supremo Tribunal Federal, decisões que foram voto vencido, ele é conhecido como o senhor voto vencido, ele sempre, um terço das decisões do Marco Aurélio Mello está do lado perdedor, mas, por exemplo, ele defendeu a proibição de que pessoas apenadas por crime hediondo pudessem progredir na pena, ou seja, ter alívio na pena. Não é coisa de um sujeito idiota, também não é coisa de alguém que quer liberar bandido. Mas acontece que que o ministro colocou o Brasil diante de uma situação maluca. Agora estão falando que o ministro Marco Aurélio jogou a sociedade contra o Supremo. Na verdade, ele jogou o Supremo contra a sociedade. Não porque o que a sociedade quer, o Supremo tem que fazer. Não é isso, não. Pacificar a sociedade não é atender aos clamores, né, e à voz das ruas. A voz das ruas não entende de direito. A voz das ruas quer um sistema de justiça que muitas vezes passa pelo linchamento. E o Poder Judiciário está lá para evitar isso. As pessoas não podem ser linchadas, as pessoas não podem ser agredidas em seus direitos, ainda que a sociedade não veja direitos naquele caso. Agora, há casos em que isso vira algo ridículo. É ridículo, completamente ridículo. Não há como achar que o ministro Marco Aurélio está certo em não dar um telefonema para o juiz da Vara das Execuções, responsável pela prisão, pela manutenção da prisão do André do Rap, para falar, e aí, bicho, eu vou soltar esse cara, porque a prisão vai ficar ilegal se o senhor não justificar. E aí o Marco Aurélio não fez isso. Nós estamos, portanto, diante de um caso em que a gente pode analisar por dois ângulos esse terrível episódio. O episódio, pelo lado da crise, tem um responsável e é o Marco Aurélio Mello.
um responsável. Não adianta querer olhar para o Congresso e dizer que essa lei está errada, não adianta querer olhar para o Bolsonaro porque não vetou, não adianta querer olhar para o ministro da Justiça porque não fez nada, nós vamos falar disso na sequência. Mas a crise só aconteceu porque o ministro Marco Aurélio decidiu soltar um traficante de drogas peso pesado. E ele poderia não ter soltado. E ao não soltar, poderia muito bem ter alertado o juiz responsável e poderia muito bem ter feito aquilo que ele faz sempre, dar 1000 entrevistas por dia. Poderia ter dado uma entrevista chamando atenção para o problema, poderia ter dado um telefonema para o Davi Alcolumbre, que só pensa na própria reeleição, está com tempo livre, poderia ter ligado para o Rodrigo Maia, poderia ter ligado para jornalistas, poderia ter ligado para o ministro da Justiça, poderia ter ligado para o presidente da República, para o presidente do Supremo Tribunal Federal, poderia ter feito uma carta para o Conselho Nacional de Justiça, poderia ter feito contato com o Procurador-Geral da República, poderia ter problematizado. Gente, temos um problema que estourou na minha mão, estou resolvendo desta forma, não vou liberar se o juiz me entregar em 24 horas uma justificativa, mas se isso não acontecer, eu vou ter que liberar, porque está escrito no parágrafo único do artigo 316 do novo Código de Processo Penal, depois dessa pacote anticrime, que tem que soltar, porque senão a prisão é ilegal. Daí a decisão dele ser completamente absurda. Ele resolveu brincar de laboratório com o Brasil. Já que eu acredito que o certo é não ter prisões ilegais, e de fato nós não podemos ter prisão ilegal, vamos soltar o marginal grande para dar um exemplo, para a sociedade tomar um susto, para os juízes tomarem um susto. Que susto que ele deu? Ele deu um susto em que juiz? Que juiz vai deixar de receber seu salário de 100 mil, 200 mil? Que procurador vai deixar de ter seus benefícios? Quem vai ficar com o salário atrasado? Agora, aquela parcela da sociedade que está sob o jugo do tráfico de drogas, aquela parcela da sociedade que está debaixo da criminalidade, aquela parcela da sociedade que morre por causa de tráfico de cocaína, aquela parcela da sociedade que vê os crimes de corrupção crescerem porque por trás de um tráfico de drogas desse tem corrupção, essa parcela que é vítima ficou mais vítima ainda por decisão do ministro Marco Aurélio. E isso ele não está nem aí, ele não se importa, dane-se, não vem ao caso. Então ele é, sim, o responsável maior por esse caso. A lei, ela não é uma lei ruim quando ela diz que ninguém pode ser preso por mais de um determinado período sem justificativa. Nada mais natural do que combater o direito que os juízes se dão de não cumprir prazo nenhum, de fazer o que bem entende, de botar alguém na cadeia e deixar lá apodrecendo. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Agora, da mesma forma que existe um regime especial para marginais do tipo André do Rap, da mesma forma que existe uma legislação específica para esses camaradas, da mesma forma que existe uma atenção especial das autoridades para esses caras, por que a lei não tratou de fazer o parágrafo 2º? O parágrafo único, ser 2 parágrafos. No primeiro diz: todas as prisões têm que ser justificadas a cada 90 dias, sob pena de se tornarem ilegais. E parágrafo 2º, no caso de, e aí especifica, esse prazo passa a ser de 180 dias. Ou o prazo fica suspenso quando o juiz preencheu o documento 326 porque enquadrou o criminoso em tráfico internacional de drogas, assassino em série, estuprador, sei lá. Por que não? Porque os deputados não estavam nem aí, porque os senadores não estavam nem aí, porque o deputado que propôs a emenda, e não veio ao caso crucificá-lo, botou essa emenda, ela foi votada, 2 pessoas votaram contra, o Congresso aprovou. Aí o juiz Sérgio Moro, que apresentou o pacote anticrime e que não colocou este artigo, até propôs o veto desse artigo, mas ele propôs o veto desse artigo não pelas razões que a gente está vendo agora estourar. Ele propôs porque ele entendeu o seguinte: é muita burocracia. Nós não temos que ser burocratas, é muita burocracia para o sistema. Ele não alertou para o risco de relaxamento de prisão de grandes bandidos. Não está na justificativa do veto dele. Não está. E aí
Depois que isso aconteceu, por que o ministro Sérgio Moro não propôs uma medida provisória? Por que o Procurador-Geral da República, que também propôs o veto, o Procurador Aras também propôs o veto? E aí? Aí o veto não passou para o Moro, não passou para o Aras, e os dois ficaram quietos. E o Conselho Nacional de Justiça, nenhuma palavra para aquilo que é grave. Né? Nós vamos soltar todos os bandidos do país. Ninguém falou nada. O Dias Toffoli, que era presidente até outro dia. O Fachin, quando decidiu do jeito que eu estou falando, em vez de soltar, negou. Mas por que ele não falou? Gente, tem aqui um problema. O próprio Marco Aurélio, né? O Bolsonaro ao não vetar, aliás. Então, todo mundo que pôde fazer alguma coisa errada, fez alguma coisa errada. Todo mundo que não ligou para a gravidade do problema, deixou o problema estourar. E na hora da crise, o que podia errar por último, que era o ministro do Supremo, errou de forma dramática. Esse assunto vai ser levado para o plenário na quarta-feira, por decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos acompanhar, vamos poder avaliar para ver o que vai acontecer. Tem gente que diz que, como o senhor voto vencido será de novo, que o Supremo Tribunal Federal vai entender que isto não cabe. Porque, afinal, é uma burocracia e que não pode haver um relaxamento do jeito que foi feito. Esse cidadão foi condenado em dois crimes em segunda instância. Portanto, como o Supremo Tribunal Federal votou de novo a história da segunda instância e não há trânsito em julgado nas duas sentenças dele, ele estava pendurado numa prisão preventiva. E o ministro soltou, como já havia soltado o banqueiro Salvatore Cacciola em 2000, igualzinho, soltou, o cara fugiu. Foi a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Essa lei está aí, foi sancionada em dezembro do ano passado, passou a vigorar em 24/1 desse ano. Então, no primeiro mês de janeiro, sabe? Mês de janeiro, nós estamos no mês 10, né? Isso. Tem tempo já de lei. Não dá para dizer, o texto é inexequível, mas é inexequível desde a sanção, e ninguém falou nada, ninguém protestou, todo mundo conviveu com isso, e agora estourou, e o Marco Aurélio podia ter administrado a crise. Volto a dizer, só para encerrar, o papel do Poder Judiciário é pacificar. Quando alguém do Supremo Tribunal Federal, em vez de vir com água fria, joga óleo fervente, ele não está cumprindo a sua missão. De forma que a gente festeja o fato de que teremos ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal só até junho do ano que vem. Então, as pessoas que ficaram incomodadas saibam que falta pouco. Em 9 meses, que é o período de uma gestação, Marco Aurélio Mello vai sair do Supremo Tribunal Federal.